Olá, bom dia a todos. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos participantes. Bom dia, nos desculpem o atraso. Bom dia a todos. Vamos falar de umas coisas boas. Eu acho que todos vão ficar com fome depois disso. Sorte que nós estamos próximos ao horário do A almoço. ideia é essa. Bom dia. A ideia é essa. Só mais um segundinho. E eu tô aqui na sala, mas aquele problema, eu vou entrar com meu celular, peraí. Bom dia a todos, bem-vindos. Desculpem o atraso aqui. Mais um segundinho só para a gente admitir as pessoas que estão entrando na palestra. Oi, Gabi, tô aqui, tá me ouvindo? Sim, bom dia, Van. Bom dia, eu tive que entrar pelo celular mesmo, porque o computador deu um problema aqui, mas Fica à estou vontade. aqui. Vamos lá. Tá. Pode tomar a dianteira e fazer a apresentação do Edu. Estamos todos aqui ansiosos para começar a palestra. Você está no mudo, Van? Pronto, agora ouve? Sim. Ok? Olá, pessoal, tudo bem? Vou apresentar o Edu, um grande amigo. O Edu, ele é apaixonado por gastronomia, né, Edu? Por vinho também. Um pouquinho, né? Um pouquinho. Dos dois, né? Só um pouco. Gastronomia e vinho. O Edu também é sommelier. Ele é diretor da BS Campinas e também professor. Também é professor e, quer dizer, presidente da BS Campinas, certo? Diretor aqui da BS de São Paulo e professor também. E também organiza jantares harmonizados, é palestrante e também é um dos embaixadores da Provinho no Brasil, certo? Esqueci Certo. mais alguma coisa? Não, tá bom, tá bom. Já tá bom, já. Edu, boa palestra. Vamos lá. Obrigado, Van, pelo convite. Aí tenho assistido, acompanhado desde as palestras dos colegas, o Leonardo Cura, já cheguei até a fazer Zoom com ele. O cara é muito fera, então tenho aprendido muito aqui com vocês sobre viticultura, são assuntos que não são tratados, né? No curso de sommelier, tão profundos, assim, gostei muito das palestras de leveduras de ontem, tá tudo muito da Isabela, que é uma craque, né? Sou muito fã da Isabela, então parabéns para vocês aí pela semana. Bom, já que estamos chegando na hora do almoço, vamos relaxar um pouco, né? Parar de falar um pouco de fisiologia da videira, vamos falar do vinho e comida, né? Que é a ponta final da brincadeira, né? Tá dando eco aí para vocês? Melhorou? Tá um pouquinho, Edu. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho para ver Não, agora. era um participante que entrou e estava com o áudio aberto, eu já fechei. Então tá bom. Então, todo esse cuidado tem que ter na viticultura, na vinificação, acaba culminando na nossa mesa, para a gente provar os vinhos, e aí é a outra ponta, né? Ver o que harmoniza, o que harmoniza. Então, assim, na verdade, a gente, de harmonização, a gente tenta evitar um pouco as coisas genéricas, coisas que nós escutamos, né? Vinho tinto combina com carne, vinho branco combina com peixe. Essa é uma das coisas mais
obsoletas, mais velhas que existem, né? Porque hoje a coisa é muito dinâmica e você precisa saber entender o que um prato tem e o que o vinho pode expressar naquele prato. Não é uma coisa fácil, como todo mundo imagina. Não é adianta você ler um livro e você ver o que vai harmonizar ou não. Você precisa, na verdade, ter um conhecimento e depois, eu repito, vai estar na palestra aqui, sempre testar. Tem que testar, não tem outro jeito. Tem que ter vários vinhos com o mesmo prato, porque o prato você não consegue mudar quando está servido. Desculpa, o vinho você não consegue mudar quando está servido, tá? Mas o prato você consegue. Você consegue falar para o chefe fazer alguma alteração, etc., dependendo do vinho que você tenha. Então, não é uma coisa, um casamento tão fácil. Então, eu costumo começar quando a gente tem, por exemplo, aquele teu cunhado te liga e fala, olha, eu vou fazer um peixe, tá? Que vinho que você vai trazer, Edu? Pô, então, qualquer incauto fala, vou trazer um vinho branco. Ok. Assim, essa não é a pergunta, essa é a pergunta do amador, né? A não ser que você não queira fazer harmonização, mas caso você queira, a pergunta é, meu amigo, qual peixe que você vai fazer? É um abadejo ou é, por exemplo, uma truta salmonada ou é uma tilápia? Então, a tilápia é um peixe de rio, o abadejo é um peixe de mar, então são coisas completamente diferentes. E tem o peixe, né, que tem uma estrutura, o abadejo tem uma estrutura maior, né, mais encorpada, e a tilápia é uma estrutura menor. A segunda é o modo de preparo desse peixe, vai ser frito ou vai ser no vapor? Isso vai fazer toda a diferença, né? Uma fritura você vai precisar de um vinho mais ácido, no vapor você vai precisar de um vinho mais delicado. Depois você pergunta qual o tempero, qual é o molho. Olha, vai ter um peixe aqui, eu vou fazer com molho de maracujá. Ah, não, vou fazer com molho de ervas. Então, isso já vai começar a mudar totalmente o seu pensamento. E, por último, qual é o acompanhamento? Ah, vai ser um arroz com uma batata sauté. Ok. Ah, vai ser um foie gras com trufa. Está na moda. Então, assim, você tem que analisar o prato como um todo para você lançar a mão de um vinho que você imagina que possa dar certo. Você não pode imaginar um segmento do prato, né? Quando você pega o prato, você tem que compor todo o que tem no prato e pôr na boca. Não adianta você separar tudo que tem no prato e ir testando. Então, serviu o prato, tem tudo que está no prato você tem que comer. Até se tiver flor, você tem que comer. Já que está no prato, é para você comer. Então, a partir daí, essa é a dificuldade, né? Você ter repertório de vinhos para harmonizar com esse determinado prato. E para isso, por isso que a gente faz os cursos de sommelier para os estilos de vinho que existem pelo mundo. Então, por exemplo, se eu vou querer um estilo de vinho com uma boa acidez, uma boa fruta, mas seja leve, um vinho delicado, leve, frutado, com uma boa acidez. Aonde eu vou achar esse vinho? Olha, por exemplo, eu posso achar um vinho leve, frutado, de boa acidez na região dos vinhos verdes, em Portugal, Loureiro, Arinze e Trajadura, por exemplo, clássico do vinho verde. Ou não, eu posso achar esse vinho, posso achar um na Itália, na região do Marche, ali perto da Toscana, no Adriático. O Marche tem uma uva chamada Verdicchio, né? Tem uma DOC lá, Verdicchio do Castelo de Gesì. É um vinho frutado, boa acidez, para você consumir 1, 2 anos. Eu posso achar no Brasil, a mesma uva aqui no Brasil, no Rio Grande do Verdicchio do Marche. Óbvio que é um subclone, né? O DNA mesmo é uma variabilidade de clone, mas é Peverella, é Verdicchio do Marche. Então, eu posso achar um Peverella lá do Zanini, do Rio Grande do Sul, enfim. Então, não existe um vinho que vai dar certo. Existe o estilo de vinho, você tem que primeiro achar o estilo que você quer, e aí você vai buscar no mundo esses vinhos e dar a opção para o teu cliente, dar a opção para a pessoa que você quer que faça a harmonização. Porque senão você acaba ficando um samba de uma nota só, né? O cara pede peixe, Sauvignon Blanc do Chile, do Casablanca. O cara pede carne, é um Malbec argentino. E para a conversa, porque o cara não tem repertório para buscar os vinhos no mundo. Então, é interessante você sempre definir o estilo que você quer e aí você lança algumas opções. Porque não existe um vinho, obviamente, que vai dar certo. Existem vários.
Então, para a gente estabelecer um beabá aqui, a ideia minha hoje não é ficar falando de componentes, de acidez, de tanino, não é isso, não temos nem tempo para isso. A ideia, eu vou jogar alguns pratos para vocês e pontuar algumas coisas. Eu fiz alguns slides de alguns pratos típicos da culinária brasileira, e já que já coloquei alguns pratos típicos da culinária brasileira, eu coloquei alguns vinhos também da viticultura brasileira, né? Óbvio, vamos puxar a sardinha um pouquinho para o Brasil, né? Meus alunos sempre reclamam, pô, Edu, você só dá vinho internacional para as harmonizações? Não, vamos falar um pouco, a gente construiu uma aula só com vinhos do Brasil também. Então, o que a gente tem que levar em conta para a gente prestar atenção numa harmonização? Primeiro, serviu o prato, pensou no prato, você achar os elementos chaves. O que são os elementos chaves? É o que realmente, o que vai imperar no prato, o que é o protagonismo do prato, né? Qual a parte mais importante? Às vezes você vai servir uma carne vermelha, às vezes ela não é uma outra coisa. Então você tem que saber quem que manda naquele prato, que vinho que vai te nortear em detrimento de uma coisa do prato que tem alguma coisa que é muito forte, por exemplo, uma trufa, ela chama a harmonização, né? Um alecrim, às vezes, te pede um vinho específico, porque ela é muito protagonista, né? Então, é importante você achar isso. Procurar elementos pontes para o prato. O que é elementos pontes? Vou dar um exemplo que é muito claro. Você pega um chocolate. Todo mundo conhece, todo mundo já provou uma mousse de chocolate. Aí está, vou harmonizar com vinho do Porto. Um vinho do Porto Rubi, por exemplo. Você abre teu vinho, sente a parte aromática, tem muita fruta vermelha, framboesa, cereja, morango, enfim. O que você pode fazer para aproximar esse vinho da mousse de chocolate? Você pode, por exemplo, fazer uma calda, uma geleia, uma calda cítrica, ácida, de frutas vermelhas, framboesa, morango, qualquer que seja, e jogar em cima da mousse de chocolate. O que você está fazendo? Com essas frutas ácidas, quebrando, contrastando a gordura da mousse de chocolate. E você está aproximando do aroma e sabor do teu vinho do Porto Rubi, que é aquele estilo redutivo, que tem esse tipo de aroma. Então, é isso que você faz. Cria elementos pontes para aproximar teu vinho, comida. Ovo, por exemplo. A gente sabe que o ovo é extremamente ingrato para a harmonização de vinho, é difícil. Agora, eu posso colocar, por exemplo, no ovo, num omelete ou num pochê, bacon, parmesão. Para quê? Para aproximar do meu vinho que eu vou estar abrindo, por exemplo, se for um tinto. Você aproxima, tá? No vinho você não pode mudar, na comida você pode. Observar se tem incompatibilidades, se tem algumas coisas que vão ser difíceis lá, tá? Como o ovo, como o cachofra, que a gente sabe que é extremamente difícil. Ver, como eu disse para vocês, um modo de preparo, como vai ser, se é vapor, se é cozido, se é assado, se é frito, qualquer que seja. E sempre, por isso que eu ponho em destaque, testa. Uma coisa é coisa de livro, outra coisa é você testar na prática. Às vezes, o que você acha que vai dar certo fica um horror, e às vezes o que você acha que não vai dar certo, dá certo. Então, tem que testar, tá? Tem que ter um casamento na boca, né? Harmonizar isso. Você prova o vinho separadamente, prova a comida separadamente, põe os dois juntos na boca. Não é comer, engolir e tomar o vinho. Não, é os dois juntos. E ver se melhora, se eles se somam. Se não, se ficar igual, ok. Mas se criar uma coisa melhor dentro da sua boca, é sinal que a coisa funciona, e a gente tem algumas harmonizações clássicas, a gente sabe que funcionam. Então, por exemplo, vamos começar aqui, vinho e peixe. Vamos imaginar que é um peixe de mar, tá? Sei lá, pode ser um linguadinho aí. Então, quais as diretrizes que a gente pode imaginar para isso daqui, ó? Usar vinhos brancos com acidez elevada, tá? Para aqueles que não deixam de tomar tinto, né? Porque é difícil ser, eu gosto de tinto, eu quero comer o peixe com tinto. O que a gente indica? Um peixe de rio. Os franceses, no Vale do Loire, por exemplo, a truta salmonada, que é de rio, eles tomam com Cabernet Franc, de Chinon, de Anjou,
porque o Cabernet Franc lá é frutado, tem uma boa acidez e não é muito tânico. Então, para vocês que não abrem mão de um vinho tinto com peixe, a dica é: escolha um vinho tinto leve, com boa acidez, sem muito tanino, tá? E use em peixes de rio. Peixes de rio têm caráter terroso, tem caráter lodoso, né? Então, é uma coisa que talvez fique mais próximo. Agora, peixe de mar, eu não recomendo em hipótese nenhuma, tá? Evite brancos com excesso de madeira, porque um excesso... Para que você quer um vinho cheio de baunilha, coco, torrefação, num prato delicado de um peixe? Você quer sentir a maresia, o peixe é o protagonista. Você vai tacar baunilha, coco, lá para quê? Isso eu estou pensando num peixe delicado, como esse na foto, sem molho, sem nada, tá? Evite tintos tânicos e atenção para os molhos e temperos que você... Se você tiver um molho de maracujá, por exemplo, você pode puxar sardinha, por exemplo, um Sauvignon Blanc, que tenha um aroma de maracujá, fica ótimo. Se o molho não for muito doce, se o cara souber fazer, você pega um Sauvignon Blanc, por exemplo, da Serra da Mantiqueira, que está excepcional, da Nova Zelândia, vai dar super certo. Então, aqui é um exemplo. Obviamente, o chefe aqui deu uma sofisticada nesse prato. É um carpaccio de surubim com molho de maracujá, tá? Surubim é um peixe muito comum no Nordeste, na Bacia de São Francisco, na Bacia Amazônica, no Norte. É um dos peixes mais incríveis que nós temos aqui no Brasil. É um peixe grande, ele tem hábitos noturnos, ele vive no fundo dos rios, né? É um peixe grande, chega até 2 metros, um peixe desse. A carne branca, deliciosa. E o que o cara fez aqui, o chefe? Né? Deu uma sofisticada. Fez um carpaccio dele com molho de maracujá. Então, dentre as opções, eu coloquei alguns vinhos brasileiros. Obviamente, eu não estou aqui julgando o vinho brasileiro, não quero julgar cada vinho separadamente, mas é para a gente pensar junto qual deles poderia funcionar melhor. Então, por exemplo, para quem não conhece os vinhos, eu vou falando. Vila Francione, Chardonnay Lote 4, Santa Catarina, Planalto Catarinense, é um chardonnayzão barricado, que mistura várias safras, é um vinho parrudo, cheio de muita madeira, né? Muita presença de baunilha, etc. Um espumante da Casa Valduga, aquele que ganhou o prêmio, um Blanc de Noir Brut, método tradicional, um champanhe encorpado, com traços de levedura, etc. Primeira Estrada, Syrah, o primeiro vinho tinto comercial ali da 2013, que foi lançado a poda de inverno, né? 2018, também um vinho boa estrutura. Um espumante Chandon Brut, método Charmat, muito frutado, boa acidez. Então, assim, se a gente pensar, você acha que o Chardonnay Lote 4, um vinho parrudo, cheio de influência da madeira, vai funcionar com carpaccio e assim maracujá? Talvez não funcione, porque ele é over, né? Ele vai passar por cima, ele precisa de mais estrutura. O mesmo vale para o espumante, método tradicional aqui da Valduga, tem muita estrutura, personalidade, brioche, manteiga, também acho que não vai funcionar. O tinto eu já coloco para tirar fora do baralho, né? O tinto aqui vai ficar um horror. Então, a minha melhor opção aqui, que eu enxergo, é um espumante do Chandon, método Charmat, frutado, boa acidez, delicado, corpo leve a médio, vai fazer uma sintonia aí, uma similaridade com o carpaccio, vai ter fruta, é tudo que eu quero. Vou puxar a sardinha aqui porque o Márcio Verrone está fazendo, fez um espumante de Sauvignon Blanc, Surly, muito legal, parece um drink, um espumante drink, muito aromático, lembra um espumante com aroma de maracujá, uma coisa diferente que a gente não encontra. Na África do Sul, você tem feito muito espumante com Sauvignon Blanc, poderia funcionar super bem aí. Poderia ser uma dica boa aí, um espumante Sauvignon Blanc, Casa Verrone e Tobi. Vamos lá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, interromper, pode fazer. Vinho e frutos do mar. Aqui, o tinto está formalmente proibido, tá, pessoal? Nem pensar. Nem pensar assim, mas eu gosto, tudo bem, eu não vou brigar com vocês. Mas aqui, em termos técnicos, isso aqui não funciona. Por quê? Porque foi já estudado, tem um artigo na Universidade de Davis, na Califórnia, dizendo o seguinte: tudo que vem do mar tem iodo, tá? E o vinho tinto,
o problema não é nem tanto o tanino, é o ferro que tem no vinho tinto. Então, quando você junta o iodo com o ferro do vinho tinto, dá um composto na tua boca metalizado. Então, eles já conseguiram provar isso por estudos. Faz uns 4, 5 anos que eles fizeram estudos lá na Califórnia. Então, assim, evite em vinho tintos, tá? Com frutos do mar. Você imagina você comendo uma ostra, tomando um taná. É uma coisa pavorosa, não funciona de jeito nenhum. Então, aqui, ó, tintos formalmente proibidos, use vinhos brancos de bom corpo e boa acidez, e evite, mais uma vez, o excesso de madeira, porque, mais uma vez, você quer privilegiar a maresia, o mar, né? O protagonismo é os frutos do mar, não a madeira. Então, evite um pouco a madeira nos frutos do mar. Tem uma exceção aqui, que seria o polvo cozido no vinho tinto. O polvo já tem uma estrutura grande, pesada. Se você cozinhar o polvo no vinho tinto e fizer um arroz de polvo com vinho tinto, aí você pode. É a única exceção que eu conheço. Aí você escolhe um tinto de corpo médio, sem muito tanino, com boa acidez para encarar o polvo. Ele foi cozido no vinho tinto, aí fica de complicado. Rosé. A gente brinca que o rosé é o eterno esquecido. Ninguém lembra do coitado do rosé para harmonização, né? Então, assim, ele tem sabor e aroma de vinho tinto, mas tem uma estrutura de branco. Tem uma ótima acidez. Os bons rosés, principalmente os de pressurrage, não é para ter tanino. Então, quando surgir a dúvida entre o branco e o tinto, pensa no rosé como alternativa. Dei alguns exemplos aqui para vocês. Ó, aqui não tem Brasil, não citei Brasil aqui, mas esse é um clássico, né? O camarão à provençal, com ervas culinárias. Isso é um clássico na Provence. Você vai escolher um rosé, por exemplo, pode ser o da Provence, pode ser um rosé de pressurrage direta aqui, qualquer um do Brasil. O Luiz Argenta faz excelentes rosés de pressurrage, aquele rosé clarinho, né? Com aquela casca de cebola, sem muita extração. Então, tem vários bons aqui no mercado Teira, tem um muito bom de Santa Catarina. Uma paella, olha que beleza, né? Chega na hora do almoço, tem uma paella de quarta-feira agora, não? Seria bom, né? Uma paella à marineira, né? O que é a paella à marineira? Que só vai frutos do mar. Então, para isso, você também lança a mão de um rosé estilo da Provence. Agora, Edu, mas a minha paella é aquela mista, é a valenciana. Vai frango, vai coelho, vai porco. Aí você pode subir o tom do rosé. Você pode usar um rosé, por exemplo, de sangria, que a gente sabe que é um subproduto do vinho tinto, né? Mais parrudo, mais estruturado para aguentar as outras carnes. E essa aqui é um achado, pessoal. Quando vocês começarem um churrasco agora na vida de vocês, sempre começa com a linguicinha. A linguiça é um troço que não funciona bem com o tinto, não vai bem, não harmoniza bem, também não harmoniza bem com o branco, também não harmoniza bem com espumantes. Experimentem um rosé de sangria, não da Provence, estilo Provence, o rosé de sangria. Vocês vão se surpreender que delícia que é. Tá aqui o Joaquim, da Vila Francione, um rosé de sangria aqui, só para citar como exemplo, tem vários outros aí que vocês podem pegar no mercado. Então, tentem começar o churrasco com um rosé de sangria, linguicinha, depois vocês vão ver depois vocês vão para o tinto, para as carnes, né? Vamos lá. Uma moqueca de peixe e camarão. Um clássico, né? Temos aí a moqueca capixaba, temos a moqueca baiana e tem tantos outros estilos de moqueca, né? Nem citei qual é, para não dar confusão, não dar briga por aí. Vamos pensar. Uma moqueca de peixe e camarão, e a gente vai pontuar algumas coisas aqui. Um espumante do Máximo Bosque, Brut. Como é que é esse espumante? Charmat, delicado, leve, frutado. Acho que vai aguentar uma moqueca? Não aguenta. Moqueca é pesada. Vamos pensar no Casa Verrone, do Márcio Verrone, um Chardonnay 2016, um vinho super premiado, com bastante fermentado e amadurecimento em barricas de carvalho, né? Um vinho já mais parrudo, que tem malolática, que puxa para as frutas secas, que tem batonagem. Tem o Maria Sauvignon Blanc, ou vinho premiado também na Decanter Awards, anos atrás, né? Um Sauvignon Blanc muito bem feito.
E o Monte Alegre Pinot Noir do Marco Daniele, Ateliê Tormenta, feito, acho que Campos de Cima da Serra, ele faz o Monte Alegre, né? Então, um bom Pinot Noir. Então, aqui, eu tiro de cara o espumante, que ele não vai ter estrutura para aguentar, e tiro o tinto, que não vai combinar com meus frutos do mar, camarão, etc. Então, fica entre o Chardonnay e o Sauvignon Blanc aqui, um Chardonnay barricado e um Sauvignon Blanc sem barrica. E aí eu tenho que testar. Então, por exemplo, se for uma muqueca capixaba, que puxar mais para o coentro e não tiver leite de coco, talvez o Maria Maria fique melhor. Sauvignon Blanc, porque tem toques herbáceos, vai entrar em sintonia com o meu coentro. Agora, se uma muqueca, essa é de livro, né? Muqueca baiana é de livro, com leite de coco, azeite de dendê, você não tem nem que pensar, é Chardonnay. É Chardonnay barricado, com malolática, com batonagem. É uma das coisas mais incríveis que tem no mundo. Agora, é só Chardonnay? Não. Estou dando um exemplo. Pode ser, por exemplo, quero achar um vinho em Portugal. Pode ser do Alentejo, um branco alentejano, de Antão Vaz, que passa em barrica, né? Então, assim, são estilos de vinho que você procura. São uvas brancas, que gostam de malolática, que tem filia por passagem em carvalho. Tem um vinho na Itália, lá, da Emília-Romanha, uma uva branca chamada Arbanha. Também gosta de barrica, também tem esses traços de malolática. Então, assim, é você testar, entender a receita. Mas fica a dica. Onde tiver leite de coco e azeite de dendê, pensa em Chardonnay barricado, que funciona super bem, tá? Edu, Cusquista. Oi, bem. você está vendo as perguntas ou o Não, pessoal... não estou vendo. Não estou vendo. Pode me interrompendo e fazer. Não estou vendo, Tá bom. não. Aqui tem uma pergunta, como saber se o rosé é de sangria ou pressurrage? Essa é uma boa pergunta. Por isso que a garrafa do rosé já é transparente. O rosé de sangria geralmente não, é mais escuro, tá? Ele tem aquela cor cereja intensa. O rosé de pressurrage é aquela cor que a gente fala casca de cebola. É quase, não é nem rosa, é quase alaranjado, né? É muito, muito clarinho. Só cuidado para alguns rosés, por exemplo, de Syrah e Malbec, que às vezes o cara faz uma extração maior e fica mais escuro. Mas geralmente, para você diferenciar, o rosé é muito, muito alaranjado, casca de cebola do pressurrage, porque ele fica cerca de 2 horas para extrair as antocianos, né? A frio na prensa, extrai muito pouco a cor. O rosé de sangria já fica muito mais tempo extraindo a cor. Mas tem que tomar cuidado com alguns Syrahs e Grenache, que o pessoal faz alguns rosés que extraem um pouco mais. Mas a via de regra é a cor mesmo, por isso que a garrafa é transparente. E também tem uma outra pergunta, encruzado com moqueca, iria bem? Vai bem, eu adoro encruzado, né? Quem me conhece sabe que eu sou fã número 1 do encruzado, baita casta do Dão. E a encruzada ela tem essa plasticidade, porque a encruzada ela se adapta muito bem sem barrica ou com barrica. Então, eu provei lá no Dão encruzados envelhecidos, barricados, são untuosos, né? São gordos, é uma maravilha, vai muito bem também. Seria uma alternativa, sim, ao Chardonnay, um encruzado barricado ia funcionar super bem. Muito bem. Mais alguma? A gente tinha uma de peixe, de frutos do peixe do mar com pinot, né? Não, Mas não pode. já falou. Tinto com frutos do mar, não dá certo. Esquece tinto para frutos do mar. Vamos lá, cuscuz paulista. O que é o clássico cuscuz paulista, né? Um prato típico aqui de São Paulo. Tem tomate, tem sardinha, camarãozinho pequeno, palmito e ovo. Então, é um prato complicado para você harmonizar. Vamos ver as opções que a gente tem aqui, ó. Espumante Pera Rosé Brut, Santa Catarina. Luiz Argenta Sauvignon Blanc, 2018. Flores da Cunha. Entre Rio Syrah, projeto lá de Ribeirão Preto, que está começando lá. Filosofia Cabernet Franc 2018, colheita de inverno da Vinícola Agóis. Todos excelentes vinhos. E aí, o que será que a gente poderia pensar nesse prato? Aqui tem algumas coisas para a gente pensar. O que tem nesse prato? Tem sardinha, né? E tem camarão, por exemplo. Então, para o tinto,
já complicou a vida um pouco dele. Tem um Sauvignon Blanc do Argenta aqui, do Edgar, mas tem tomate. Tomate é um complicador em harmonização. Molho de tomate são coisas que o vinho branco não tem filia, né? O tomate, o molho de tomate passa, ele puxa mais para o vinho tinto. Então, na dúvida, já tem tomate, tem camarão, vai no rosé. Então, a minha alternativa aqui seria um rosé, um espumante, rosé, frutado, boa acidez. Eu tenho certeza que ia funcionar melhor que os outros, tá? Inclusive, já Rosé fiz... é um coringa, né, Edu? É um coringa. Na você tá dúvida, vai perdido, no rosé. você tem o tomate que pede o tinto, você tem o camarão, a sardinha que teoricamente puxou branco. Você misturou, tenta o rosé. Tenta o rosé para ver o que dá. E testa, né? Tem que testar. Uma outra Vinho, observação aqui, Oi, Ivan. só te cortando, desculpa. É que Imagina, eu lembrei agora. Geralmente, os pratos regionais, eles harmonizam com os vinhos também da região, certo? Tem essa harmonização, compatibilização étnica, né? Geralmente, sim, tá? As coisas costumam funcionar, né? A gente sempre brinca, né? O queijo da Alsácia, o Ministério com Guervus da Alsácia, tem, mas nem sempre isso funciona. Mas existem algumas regiões que parece o vinho, que nem o molho de tomate, né? Uma massa com molho de tomate e um Chianti. Foi feito para o vinho italiano, né? Esse tipo de coisa, né? Parece ao acaso, mas às vezes não é, né? Então, costuma funcionar, tem que prestar atenção. Por exemplo, aqui, vinho e carne, né? Que carne? Essa é a pergunta. Um francês, é simples, mas o nome é bonito, é Blanquette de Veau, né? É uma blanquette de vitela, muito simples de preparar. É um cozidão de vitela, vai creme de leite, vai legumes, etc. Então, assim, a vitela é uma carne vermelha ou não? Então, assim, você vai puxar a vitela para o vinho tinto? De jeito nenhum. A vitela é uma carne super delicada, né? Então, tem algumas carnes que puxam para os vinhos brancos. Exemplo, as aves, no geral, um frango, gente, um peito de frango, uma coxa de frango, é vinho branco, não é tinto. A vitela é vinho branco. A carne de porco é vinho branco. Então, pensem assim, carnes brancas, vinhos brancos, tá? Funciona super bem com carne de porco. Você pega um alemão, o joelho de porco, o que eles tomam lá? Um Riesling. Um Riesling, é o clássico, um chucrute. Então, o tinto aqui não é bem-vindo nas carnes brancas. Há exceções, não vou falar muito das exceções, mas via de regra. E essa aqui, acabei de falar, né? Galinha ao molho pardo. Galinha, todo mundo vai pensar, vamos... Edu falou que frango, aves é vinho branco. E a galinha ao molho pardo? Vamos ver algumas opções aqui, ó. Temos o Fulvia Pinot Noir 2011, do Marco Daniele, né, do Ateliê Tormenta, um vinho já com uma boa evolução, 2011. Um Cavigás Extra Brut, espumante do Mário Gás, em Pinto Bandeira. Um Chardonnay da Salton. Um Pericó Rosé, o Taipa, de Santa Catarina. E o Stella Valentino, do seu Procópio, um Syrah 2018. Então, o que você tem que pensar aqui? Olha, então o Edu falou que galinha é vinho branco, ok. Mas olha o jeito que é a galinha, o molho pardo. O que é o molho pardo? É o sangue da galinha. A galinha caipira, graças a Deus eu nunca fiz isso, quando já fazem para mim, você tem que sangrar a galinha inteira e você faz o molho a partir do sangue da galinha. Então, quem que é o protagonismo aqui? A carne branca ou o molho pardo? O molho pardo. E qual a característica desse molho? Ele é extremamente animal. A galinhada ao molho pardo, inclusive eu vou comer uma semana que vem, que um amigo chefe vai fazer, que eu adoro, é um prato animal, tá? Então, aqui o branco cai fora, porque o molho é o protagonista. Então, das opções aqui, eu vou para um vinho tinto, tá? Com aromas animais, aromas terciários. Então, para mim, a minha melhor opção é o Fulvia.
um Pinot evoluído, porque eu também não posso colocar aqui um Syrah estruturado, cheio de tanino, que não vai funcionar. Então, o Pinot é um vinho tinto mais delicado, o tanino mais... tem pouco tanino, está evoluído, ele vai fazer uma boa harmonização com a minha galinha. Eles vão conversar, principalmente porque ele é evoluído. Se o meu Pinot aqui fosse jovem, ia ser uma harmonização meia boca, porque ele teria muita fruta e ia brigar com os toques animais do prato. Então, preciso de alguma coisa evoluída aqui, tá? Edu, Oi. Juarez pergunta: os vinhos escolhidos são baseados no seu conhecimento. E para Uhum. quem não conhece esses vinhos, qual a melhor dica para não errar? É complicado, né? Para você fazer a harmonização, você tem que conhecer um pouco, não precisa conhecer o produtor, mas você lê a ficha técnica, fala, esse vinho não passou em madeira, esse vinho, tal, pela ficha técnica, você vai tentar se nortear. Agora, fica muito, muito difícil, realmente, você fazer uma harmonização sem conhecer não o estilo dos vinhos. Por isso, num restaurante, em algum lugar, vocês podem me ligar, manda o WhatsApp, Edu, harmonizo isso aqui com o quê? Eu ajudo. Porque você tem que ter um conhecimento mais básico para saber, senão realmente fica difícil. Mas no restaurante, você vai lá e pergunta para o sommelier, né? Espero que o sommelier consiga ajudar lá vocês. Mas realmente, sem entender, é um pouco mais difícil. Mais alguma? Posso Não, seguir? não, pode Vamos lá. seguir. Vinhos e defumados, tá? Isso aqui, gente, é muito legal, tá? Eu gosto muito disso porque todo ano, Natal, vem um troço desse na frente nossa, né? E eu tenho um grupo de WhatsApp de tios, tias, primos que reúnem no Natal e tem tender, tem Chester, e minha avó faz farofa com damasco, com frutas doces e serve abacaxi, aquela coisa, né? E eu sou tão chato porque o pessoal, vou levar um Cabernet Sauvignon do Chile para o Natal, vou levar um Malbec, vou levar... Fora o calor que já está o Natal, né? Então, fala assim, negada, não, vocês vão trazer o quê? Com esses pratos, com esses montes de doce, vocês vão trazer um coringa para esses pratos de Natal e vocês podem fazer no próximo. É o Riesling da Alemanha, né? Esse é o clássico, com pratos defumados, pratos que tenham toques de doçura, né? Então, a gente brinca aqui, Riesling e defumados foram feitos um para o outro, né? O exemplo é o tender com frutas. Porque o Riesling do Mosel, do Rheingau da Alemanha, eles costumam ter toques de doçura, né? Dependendo da classificação desses vinhos, eles sempre têm um toque de açúcar residual. Então, ele equilibra bem qualquer prato que tenha doçura. Além do aroma do Riesling, né? Que é aquele aroma de óleo mineral defumado que combina muito bem com os defumados. Então, não é só o tender, você pode ser o salmão defumado, o haddock defumado. Então, pensou pensa em Riesling da Alemanha, ou pode ser alguns da Alsácia também, podem funcionar, tá? Vinho e carne vermelha propriamente dita, né? Bom, agora vamos puxar para os tintos, né? Vocês vejam, eu sempre falo para os meus alunos assim, o vinho branco e o rosé, eles têm uma versatilidade tão maior do que o tinto. O tinto, ele fica mais engessado um pouco, né? Paleta de harmonização de comida tailandesa, comida cambogiana, sushi, sashimi, aves, peixes, frutos do mar, e por aí vai. O tinto, ele fica muito mais restrito, né? A harmonização. O branco e o rosé realmente é um leque muito maior. Então, vamos pensar nos vinhos tintos aqui. Qual carne eu vou utilizar aqui para vocês? Vamos imaginar um bife de chorizo. É um bife alto, suculento, né? Se for feito da maneira correta, ele é muito suculento, sanguinolento e muito gorduroso. Então, para isso, o que eu preciso? Um vinho tinto estruturado, com bastante boa acidez, com bastante carga tânica, porque suculência e tanino harmonizam por contraste. Então, quando você morde um bife alto, a sua boca se enche de suco. Aí vem o tinto faz a astringência, né? Ele seca aquele suco. Então, faz uma harmonização por contraste.
além da gordura da carne, ela dá uma palatabilidade melhor para o tanino. O tanino fica mais macio na sua boca. O tanino é mais agressivo, você põe gordura, o tanino amansa, né? Então, aqui, alguns exemplos fora do Brasil, pode ser no Brasil, os bons cães, os bons taná, os vinhos do sul do Rhône, Châteauneuf du Pape, Gigondas, Vaquerras, e por aí vai. Então, o estilo é esse, tintos estruturados etânicos, tá? Agora, a minha carne é mais delicada, fraldinha, maminha, filé mignon, estou pensando em molho em nada, só na carne. Aí você tira o pé do acelerador, aí você encontra um vinho tinto de corpo médio e com uma tanicidade média. Exemplo, é clássico, né? Casparrilhado, um Malbec argentino, um Cabernet Franc do Loire, que é o Chinon, que é a melhor expressão dele, e por aí vai. Então, você acelera ou desacelera dependendo da carne que você vai ter. Outro desafio aqui para vocês, ó. Carne seca desfiada com purê de gerimum, tá? Um prato típico da culinária do Nordeste. Então, cadê a suculência da carne seca aqui? Não tem. Você precisa de um vinho muito tânico para isso? Não, pelo contrário. Um tinto até um pouco mais de corpo médio, delicado. E o gerimum, purê de gerimum? Gerimum é abóbora, é outro nome que ela recebe lá. Qual a característica desse prato, abóbora? É fruta. A abóbora é muito frutada, né? Então, você tem que pensar num tinto aqui muito frutado. Então, vamos ver as opções. Nós temos o glorioso Antônio Dias Taná, do Alto Uruguai, 2011, já é um vinho já com uma boa evolução, já deve ter seus aromas terciários aqui. Guaspari Sirá, Vista do Chá, baita vinho, mas, de novo, um baita vinho para comer com bife ancho, mas para isso aqui não é muito over, né? Você tem o Gervus Traminer, um vinho branco de acidez média, não vai conversar com esse prato, um vinho branco. Então, aqui minha opção seria um Merlot, da vinícola Via Piana, em Flores da Cunha, que tem muita fruta. O Merlot, a característica é a fruta, tem a tanicidade média, é um vinho macio, e vai dar conta do teu recado aqui perfeitamente, acredito eu. Lembrando que a gente tem que testar. Edu, Oi, eu perdi duas perguntas aqui que foram pode por falar. parte do defumado, do Natal. Uhum. Primeira pergunta, estou pensando em um espumante que a família insiste sempre em pedir no Natal. Qual seria o ideal com as comidas doces e defumadas? Olha, você pode pegar, por exemplo, ou um espumante brut, aí você vai ver a ficha técnica que ele esteja no limite de ser brut, aqui no Brasil seria 15 gramas de açúcar por litro, que ele vai ser brut, mas você vai sentir um off-dry, um açúcar residual. Ou você pode pegar uma cava espanhola, por exemplo, demi-sec, ou até um champanhe demi-sec. Às vezes você nem percebe que tem açúcar, de tanta acidez. Você só sente aqui, a gente chama de off-dry, né? Um discreto açúcar residual para você equilibrar as doçuras que você tiver no prato. Então, costuma funcionar bem. Dá para fazer achando esses vinhos aí na ficha técnica. Ou você vai para o demi-sec. Tem mais alguma? Tinha mais uma, né? A Carol fala que avós e etc. costumam gostar de moscatel. Ele poderia ser? Porque ela pergunta. Não, o moscatel não. O moscatel é muito delicado, ele é doce, ele tem 7,5 de álcool, né? Ele é muito doce. O moscatel é um clássico para as frutas depois, né? Se você for comer um abacaxi, kiwi, morango, ou um bolo gelado, é para isso. Ele é muito delicado, não vai encarar o tender, é muito doce. Não funciona, não. Tem que ser como salada de frutas e frutas depois da refeição. Legal. Aí também a Natália fala: eu gosto muito de pinotage com as carnes, com carne grelhada, quando ele não é muito gordurosa. Você poderia falar um pouquinho mais deste vinho? A pinotage, a gente teve pela ABS na África do Sul há uns 2 anos, eu provei vários pinotages, né? Uma uva, é um cruzamento, né, feito pelo professor Perrault em 1925. É um cruzamento da Cinsault com a Pinot Noir. É uma casta
a pinotagem é uma caça problemática, difícil para búfalo, porque é um cruzamento feito pelo homem, né? Tudo que é cruzado pelo homem, não natural, é problemático. Então, ela é um vinho, os vinhos geralmente têm alguns defeitos, tal, mas os bons existem. A Canancop faz lá, tem alguns pinotagens legais. Qual a característica? Ele é um vinho tinto, frutado, uma acidez média, tanicidade média. É um vinho simples, tá? Então, esses bem feitos não são feitos para guardar, você tem que consumir em 2, 3 anos no máximo. Então, assim, a questão do grelhado, o grelhado, o grande problema do grelhado, tudo que você grelha pode criar um amargor. Então, quando essa reação de Maillard, de grelhar, é evitar tintos que passem muito tempo em madeira quando você grelha alguma coisa. Essa é uma dica que às vezes funciona, às vezes não. Então, o pinotagem, como geralmente não passa em barrica, pode ser uma opção para alguns grelhados, carnes grelhadas, não tem problema nenhum. E o Juarez pergunta sobre a charcutaria no geral. Qual estilo de vinho não pode ser indicado? A Não, charcutaria é umami? não, charcutaria são os embutidos, né? Uhum. São os embutidos. Ele quer um vinho que não pode ser ou que é indicado? Ah, ele perguntou que não pode ser, mas eu automaticamente pergunto o que daí seria bom, né? Olha, charcutaria, embutidos no geral, é só a gente pensar o que o pessoal na Itália faz, né? Lá é o paraíso dos embutidos, da charcutaria. Sabe o que o pessoal faz? Uma tábua de frios, uma tábua de embutidos. Eu dou um exemplo na Itália e dou um exemplo na França. Na França, eles tomam com Beaujolais. Não é o Beaujolais Village, né? Que é um vinho tinto, baita acidez e muita fruta, né? Aqui no Brasil, a Miolo agora esse ano fez o Beaujolais, o Gamay Nouveau, a gente pode puxar aqui para o nosso Gamay. E na Itália o pessoal toma com lambrusco de Sorbara, lambrusco espumante tinto, método Charmat seco. É o clássico lá dos embutidos da charcutaria. E o lambrusco aqui, bem pouco, porque a gente acostumou com os lambrusco doce, o Emília, né? E a qualidade dos lambruscos da Emília-Romanha são espetaculares, é uma delícia. Um pão com mortadela, são coisas que, o Beaujolais, são coisas que funcionam. Aqui no Brasil a gente tem vários tintos, espumante tintos, né? Guatambu, Estrelas do Isso, Brasil, até a própria a Casa Valduga também, né? São exatamente. deliciosos, realmente, bem. Então, é o espumante para os embutidos, para charcutaria, para esse tipo de copa, salame, queijos de massa cozida, vai funcionar uma tábua dessas, funciona super bem, espumante. E muita pouca gente toma isso, né? Você põe lá entre 10 e 12 graus, tá? Porque ele geralmente tem tanino um pouco, então 12 graus, é uma delícia. Eu gosto bastante. Posso seguir? Sim, à vontade. Vocês me falam aqui quando estourar o tempo, hein? Vamos lá. Vaca atolada, outro clássico aqui da comida brasileira, né? Uma baita costela bovina, mandioca. Esse é prato de inverno, né? Esse é sustância. Então, obviamente, aqui vocês imaginam que eu não posso ter um branco nem um tinto leve conta. Então, algumas opções minhas aqui, ó. O RAR, o RAR, da Collection, Pinot Noir de Cima da Serra, feito aí pelo falecido Randon, né? Um baita Pinot Noir legal, gosto muito. Casa Perini, fração única, Cabernet Franc, um vinho de entrada deles, corpo de leve a médio. Valontano Merlot, um vinho muito frutado, corpo médio, muito bem feito pelo Luiz Henrique Zanini. E o Dom Guerino, do Bruno Motter, traços, Gran Reserva, Top Blend, a safra não consigo enxergar aqui, deve ser 2015. O Dom Guerino é o vinho, esse é um grande vinho, um vinho encorpado, um vinho até de guarda. Então, de todas essas opções, entre um vinho Pinot Noir leve, 2 vinhos de corpo médio e um vinho encorpado, um prato desse, obviamente, eu vou para um vinho do Dom Guerino, eu vou para um vinho encorpado para encarar a vaca atolada, que é um prato substancioso.
Isso aqui é legal, pessoal. Isso aqui não é da culinária brasileira, vamos dizer assim, mas estrogonofe de filé mignon. Isso aqui, vocês têm que fazer exatamente o que eu vou propor para vocês aqui. Ou vocês acham os vinhos se vocês quiserem, tá? Primeira proposta, o Miolo Testart Syrah, um tinto do Vale de São Francisco, um vinho estruturado com 12 meses de barrica de carvalho. Um vinho sem madeira, Lídio Carraro, Merlot Cabernet Sauvignon. Então, tem um tinto com madeira e um tinto sem madeira. Um mais encorpado, outro menos. Um Pisato Chardonnay Lenho, que é um Chardonnay hiperbarricado. E o Luiz Argença clássico, um Chardonnay que não passa em barrica, um beijinho numa barrica, não faz nada para ele. Então, a proposta é um tinto barricado estruturado, um tinto sem madeira, corpo médio, um Chardonnay barricado, encorpado, e um Chardonnay corpo médio sem barrica. Aí, vocês têm que fazer isso, que é... O que você pode pensar? Estrogonofe, filé mignon, tinto. Errado, errado. O protagonismo desse prato é do creme de leite. Então, isso aí eu descobri faz alguns anos, vou dar o crédito para o doutor Mário Teles, que a Vanessa conhece, ele falou, Edu, faça isso, você vai se surpreender. Eu fiz exatamente isso, e o melhor é o Chardonnay barricado, dessas opções, porque ele é um Chardonnay barricado, ele tem aquele amanteigado da Malolato, que ele tem a batonagem, ele é untuoso, e vai casar com o molho perfeitamente com o creme de leite. Então, o filé mignon, ele perde o protagonismo aqui, porque ele está picadinho, o que manda. Então, façam isso em casa, abram um tinto, abram um Chardonnay barricado, vocês vão ver qual que fica melhor. Por isso que eu falo que tem que testar. Porque se você fosse pensar, filé mignon, tinto, mas está errado. O molho é que manda. Isso, pastel de carne com piqui, outro prato. Piqui é uma fruta típica ali de Goiás, na região do Centro-Oeste. É um pastel delicioso de carne moída e piqui. O que a gente pode ter aqui? Um vinho tinto, família Beber, Maragato, top de linha da família Beber, um tinto também bastante estruturado. Espumante Moscatel, Casa Perini, espumante doce. Um espumante da Amitié, Cuvée Brut Rosé, e um vinho da Miolo, que faz na campanha gaúcha, Seis Marias Assemblage, também um vinho aí baita estruturado. Então, aqui não tem muita dificuldade. Para que eu quero 2 tintos estruturados para comer uma fritura com carne moída? Não vai, o tinto vai atropelar o coitado do pastel. O espumante aqui, moscatel, doce, não vai funcionar. Então, minha alternativa aqui é um rosé, um espumante rosé da Métier, porque o rosé ele vai me aproximar um pouco mais da carne moída, vai me dar acidez para combater a fritura e tem muita fruta que vai harmonizar com o meu piqui, tá? Edu, Oi, existe um rosé barricado? Se sim, com o que ele harmoniza? existe. Não é o comum, mas existe. Existe um rosé na França, na região do Rhône, chamado Tavel. O Tavel é um vinho rosé que ele é um monstro, né? Porque ele, tanto é que os caras passam em barrica. Então, esses rosés barricados poderia muito bem funcionar com uma paella, como eu falei, uma paella mista, a linguicinha de porco. Ele foge um pouco do estereótipo do rosé delicado, tá? Então, o que eu conheço barricado tem o Tavel, tem alguns rosés em Navarra, na Espanha, mas que não vêm para o Brasil, mas o Tavel tem aqui no Brasil. Então, são pratos daí um pouco mais estruturados naquela linha que eu falei dos rosés. O Carlos Mazon fala do Ei, mas, Marsané Rosé, também é barricado Borgonha. Algum brasileiro barricado? eu não conheço esse, Mazon. Eu não conheço esse, não sabia. Estou aprendendo agora. Arsenê, lá no norte da Borgonha, barricado, não sabia. Nunca Ele vi, falou para Mazon. vocês beberem juntos. Ah, amigo, sabe tudo de vinho. Falou para vocês beberem Vinho em massa.
Tem mais pergunta? Tem Posso... se existe algum rosé barricado brasileiro. O ano que vem vou fazer, viu, Andréia? Mas é só experimental, de garagem. Não posso vender. Eu também desconheço. Se alguém souber, escreve algum rosé barricado. Difícil, né? Não é fácil. Não é fácil. Vinhos em massa, tá? O que vai mandar aqui, gente? É o recheio. Recheio e o molho, tá? Massa é só o estofo. Então, aqui nessa foto, molho de tomate com manjericão tá pedindo um vinho italiano, né? Qual a característica do molho de tomate? Acidez, tá? Então, os tintos do norte da Itália, Chianti, Valpolicella, os Barbera do Piemonte, muita acidez e funciona super bem. Agora, quer pôr no Brasil? Pode procurar um Sangiovese lá, tá tendo bom resultado em Santa Catarina. Eu ainda não provei grandes não tive a oportunidade de provar Sangiovese ainda em Santa Catarina, provei muito pouco, quero provar mais aqui para frente. É uma opção aqui para vocês. Então, é o molho e é o recheio que manda. Se for um molho pesto, cão, pecorino, você pensa num vinho branco com toques de erva, por exemplo, um vermentino, uma uva vermentino, lá da Ligure, por aí vai. Pizza é a mesma coisa, pessoal. O que manda é o recheio, né? O que manda é o recheio. Se tiver uma pizza de abobrinha, queijo brie, berinjela, é branco, óbvio. Agora, tiver calabresa, paio, enfim, aí é tinto. Portuguesa, calabresa, aí é tinto. Então, vai depender muito do que tem no recheio. Uma pizza de camarão, é branco. É branco. Tem pizza de tudo hoje em dia, até de sorvete tem. É complicado. Esse é um clássico que eu sempre ponho em aula, porque o risoto de funghi porcini, todo casamento que tinha o risoto de funghi, eu gosto bastante. Então, analisem qual a característica desse prato. Tem gordura, óbvio, tem parmesão, tem manteiga, mas ele é um prato terroso. Então, gente, quando forem comer esse tipo de risoto com cogumelo, fujam de vinho frutado, fujam, peguem vinhos evoluídos, tá? Alguns exemplos aqui, ó, vinhos que têm aromas terrosos, cogumelos. O grande exemplo são os borgonhas, né, envelhecidos. Pode ser Chardonnay e pode ser Pinot Noir. Pode ser os dois envelhecidos, precisa testar, mas os dois costumam funcionar bem. Não tem Chardonnay, não tem Borgonha envelhecido, pega os Pinots do Rio Grande do Sul, de Campos de Cima da Serra, da Serra do Sudeste, Pinots evoluídos. Tem um pessoal fazendo muito bem, como o Marco Daniele, o RAE, tem bons Pinots por aí. Então, experimentem vinhos envelhecidos, Riojas envelhecidos, funcionam bem. E a dica aqui, Jerez é um Jerez amontilhado, né? O Jerez amontilhado, inclusive esse vinho ganhou um prêmio lá na Espanha com esse prato, que tem características terrosas também. Vinho salada. Oi. Para uma pizza de alho, que tipo de vinho seria mais indicado? De alho? É um branco. É um branco. Se for uns 2, 3 queijos que tenham lá e alho, eu iria para o branco. E depois você não namora ninguém depois, né? Tem uma pizza só de alho é complicado. Então, eu iria para o branco, tá? Até para limpar o alho, né? Um branco de muita acidez para dar uma lavada na boca depois. Acho que funciona bem. Eu nunca fiz essa harmonização. Mais alguma? Não, você deu uma sumidinha, mas a gente ouviu até a parte com bastante acidez, né, para dar aquela limpada. Exato. O Daniel falou do Sangiovese e do Marco Daniele também, diz que é sensacional. Boa, bem lembrado. Eu nunca provei o Sangiovese, mas eu leio as críticas e diz que é muito bom. Voltando no alho, me ocorreu agora, sabe o que poderia ser? Um Riesling da Alemanha, um Cabernet.
um Riesling com um discreto açúcar residual, até para apagar um pouco o alho da boca. O Riesling poderia funcionar toque bem discreto de açúcar, 9 gramas de açúcar por litro. O Cabernet seria legal. Vinho e salada. Simples, né, gente? Não vamos inventar moda aqui, né? Pega um vinho simples, pode ser um espumante, pode ser um vinho branco de boa acidez. Evite aqui vinhos com muita complexidade, né? Você não quer complexidade para nada aqui. O espumante que você recebeu de boas-vindas, você já joga ele na salada. Não vai haver um vinho para salada, né? Então, usa vinho simples. Comida japonesa, tá? Sushi, sashimi, com shoyu, wasabi. Mais uma vez, vinho branco, tá? No geral. Aqui tem outro coringa também. Você vê que eu falo bastante desse vinho do Riesling, né, alemão. Acho ele muito gastronômico. Porque o shoyu é salgado. O wasabi, que é a raiz forte, é extremamente picante, tem um ardor absurdo. Aí você toma um Riesling do Mosel, por exemplo, da Alemanha, com boa acidez, com um toque de açúcar residual, o açúcar vai salgado, o ardor do wasabi. Então, o Riesling, o estilo Cabernet, ele é realmente um baita coringa, aquele Riesling que tem em torno de 12, 11,5, 12 graus alcoólicos, para quem não sabe as classificações da Alemanha, eles são os mais gastronômicos, na minha opinião. Você pegar um Riesling de 8,5, 9 de álcool, ele é doce. Então, você pega de 11,5, 12 para cima, né? A única exceção aqui, pode perguntar. Gewürztraminer? Não, sabe por quê? Não, porque o Gewürz, ele tem baixa acidez. E o Gewürz, ele é muito aromático, né? Aquele aroma enjoativo de lixia, rosa. Então, ele acaba mascarando um pouco a sutileza da comida japonesa. Então, eu prefiro o Riesling ou um Chenin Blanc, outro vinho branco, dezenas aí pelo mundo. Também Sauvignon Blanc da Luiz Argenta, combinaria? Pode ser. Vamos testar, pode ser. Tem boa acidez, pode ser que a Carol fala que o pessoal gosta muito de japonês com rosé, né? E funciona. Jerez fino? Olha, falando do rosé, o rosé funciona super bem, mais o estilo da Provence, né, de pressurragem, sem ser o de sangria, o rosé mais delicado, boa acidez. Os espumantes rosés funcionam bem, o salmão, com o atum, funciona super bem. O fino já é um pouco mais difícil, tá? Eu sei que em Jerez eles até utilizam, né? Mas o aroma do Jerez, o fino, aquele acetaldeído, eu acho que com o shoyu, se você misturar o shoyu e o wasabi, aí fica esquisito. Se for só o japonês, o sushi, o sashimi, sem o shoyu e sem o wasabi, funciona melhor. Você misturou o ardor com o salgado e o acetaldeído na boca, eu não acho que não funciona tão bem, não, tá? A exceção aqui é o atum selado. Quando você pega o atum e sela, frita de um lado e do outro, você pode usar um tinto de corpo médio, boa acidez, sem muito tanino. Por quê? Porque o atum selado, ele se comporta como uma carne vermelha. Então, é a única exceção é o atum selado, que você deve migrar para um tinto leve, tá? Que ele modifica completamente as características dele. Esse é de livro, esse é clássico, né? Queijo Roquefort, gorgonzola, queijos de veia azul com vinhos botritizados. Aqui eu coloquei o exemplo, o Sauternes, né? Então a gente brinca, queijo mofado, mofo, combina com mofo. Queijo mofado com vinho mofado. Então, por que eles dão certo? Por que eles funcionam? Vocês podem perceber que a maioria das harmonizações funcionam 80%, 90% por contraste, tá? É mais difícil você harmonizar, às vezes, por similaridade. O contraste é salgado e o doce, o ácido e a gordura,
a doçura e o amargor, o salgado e o ácido. São sempre contrastes, né? É mais difícil quando dá certo por similaridade. Mas, por exemplo, nesse caso, por que funciona? O vinho é doce, extremamente doce, né? E o queijo é extremamente salgado. Então, você faz um contraste. Acidez ou vinho. Os vinhos botritizados, vocês sabem que eles são extremamente ácidos, né? Por conta da patologia da botrite. E o queijo é extremamente gorduroso. Então, é um contraste do ácido contra a gordura do queijo. E por similaridade, como que eles funcionam? Os dois são untuosos, pastosos, né? Você toma um vinho Botrytis, ele é untuoso, né? Charoposo. E o queijo, o gorgonzola, o roquefort, também ele é pastoso, ele é gorduroso. Então, quem nunca fez isso, faça isso amanhã, hoje. Põe um queijo desse e um vinho Botrytis na boca, vocês vão ver a oitava maravilha. Para mim, é a harmonização mais incrível que eu conheço. Super simples de fazer, não requer grandes preparos. É muito bom. E para a gente finalizar, tem mais alguma pergunta? Eu vou falar de 3 doces só para a gente finalizar. Temos aqui, tá, Tokai 3P. Qual o melhor tipo de queijo? Então, o Tokai Três Plutônios, ele é um vinho botrytizado, mas ele não é 100% botrytizado. Tá, mas como tem Botrytis, também vale para esses queijos de veia azul, tá? Gorgonzola, Roquefort e nessa linha. Também, sem ser os queijos de veia azul, você pode testar com alguns queijos de casca lavada. Paul Levesque, Reblochon, Minster, Talejo, são os queijos laranjas, né? Que aqui na Serra da Anta, aqui em Bueno Brandão, tem feito bons queijos de casca lavada, que a gente chama, o queijo laranja, né? Tem bastante queijo lá. O Daniel fala do vinho do Porto, também vai bem com gorgonzola, né? Não, gorgonzola, ele não vai bem com vinho do Porto, tá? Primeiro, assim, a gente precisa ver qual vinho do Porto, né? Porque tem 2 estilos, o Ruby e o Tawny. Mas o Tawny, numa maneira geral, ele vai bem com uma tábua de queijos sortidas, onde você tem queijo de cabra, queijo de ovelha, queijo de vaca, enfim. Quando você tem uma tábua sortidas, o Tawny, o vinho do Porto Tawny, costuma ir melhor. Mas com o gorgonzola em si, ele não dá tão certo como o Botrytis, tá? Como um colheita tardia, por exemplo. Não fica horroroso, mas não é harmonização de verdade, né? É um meio termo. Com o Ruby nem pensar, com o LBV, com o Vintage, nem pensar, porque tem tanino daí, tá? Aí tanino com o Roquefort, com o Gorgonzola é um horror. Vai para o vinho tinto, que é um horror também. É para a mesma linha. Com harmonização de vinhos, indicação, podemos levar em conta proteínas hidrossolúveis e lipossolúveis? Aí já complica. Aí eu já não tenho esse conhecimento para tentar. Se ela quiser dar algum exemplo, eu já não sei o que poderia ser. Não tenho ideia. Para harmonizar com queijo Serra da Canastra, pastoso, tipo requeijão, o que você sugere, Edu? E também estão pedindo uma harmonização para boa e velha feijoada. Olha, o Serra da Canastra é um dos poucos queijos aqui no Brasil que tem se conseguido fazer com leite cru, né? Aqui a maioria, o grande problema dos nossos queijos são por conta das vigilâncias sanitárias, são leites pasteurizados. Por exemplo, você pega o clássico lá de Portugal, o queijo Serra da Estrela, ou o queijo de azeitão, que é feito com queijo de ovelha, pastoso, eles usam lá, na Serra da Estrela, eles usam com o vinho do Porto, né, vintage, mas um vintage evoluído já, né, um vinho do Porto, que o queijo tem muita personalidade, e o queijo de azeitão em Setúbal, eles usam como Cascatel de Setúbal. O da canastra, eu nunca provei o da canastra nesse sistema de mole, requeijão, assim, né? Eu sempre peguei ele mais curado, aí um vinho branco dá conta do recado. Mas se você for pensar que é um leite cru, se esse formato de mais cremoso, talvez um vinho fortificado doce possa dar certo.
Porque a gente tem a ideia de que queijo funciona com vinho tinto. 90% dos queijos funcionam com vinhos brancos de preferência doces, justamente para fazer os contrastes da doçura com o salgado. A gente não se atenta nisso, né? O tinto funciona bem com parmesão, grana padano, gruyère, mental, blá, blá, blá. Mas a maioria dos queijos vão melhores com os vinhos brancos doces e alguns fortificados. Então, precisa testar com esse que ela falou da canastra. Quanto à feijoada, Eduardo, eu não conheço um vinho até hoje que deu certo, tá? Já testei. Uma que eu não sou um grande fã de feijoada, eu testo pouco, é verdade. Mas feijoada tem alguns problemas, né? O feijão preto tem uma leve astringência, um leve amargor. Você tem a couve, que é astringente, amarguinha. Você tem a carne seca, que é extremamente salgada. Então, branco, nem pensar. O tinto, pelo tanino que o tinto tem, também vai fazer uma briga com o salgado da carne seca, com o amargor da couve. Então, assim, já escutei de tudo. Já testei com rosé de sangria. Não fica bom, mas chega perto. Já testei com lambrusco ou com qualquer espumante tinto, é uma boa opção, porque espumante também não combina com feijoada, é para lavar a boca, né, da gordura. Mas um espumante tinto aproxima um pouco mais, mas também não fica bom. Então, a gente lá, né, a Vanessa sabe disso, a gente na ABS a gente brinca, né? Antes, cerveja durante e cama depois. Então, é por aí. A cerveja brasileira combina bem com feijoada, porque ela não é tão amarga. Não é um prato fácil de harmonizar, não é uma coisa que dá certo 100%. Mais alguma? Espumante tinto da Valmarino? Pode ser. Pode ser. Na literatura, às vezes, existem os espumantes tintos com uma solução, né? Tem bastante acidez, é tinto, né? Está próximo da carne, do paio. Então, tem algumas coisas que... Mas, assim, 100%, aquela harmonização que a gente brinca made in heaven, né? Que dá certo, não dá certo. Ela chega próximo, mas não dá muito certo, não. É um prato difícil. Cerveja, a gente já testou, cerveja fica melhor. Cerveja Skol, cerveja nacional, fica melhor, incrível que pareça. Vinho e chocolate, tá? Para a gente citar 4 sobremesas aqui para a gente encerrar. Vinho e chocolate. Chocolate é extremamente potente, tem sabor acentuado. Então, para chocolate, a gente sempre indica vinhos doces, tá? E, de preferência, fortificados, tá? Estilo vinho do Porto, Jerez, doces, que é o PX, que é o Cream, e o Banyuls, né? O Banyuls é um vinho fortificado feito no Languedoc-Roussillon, né? Especificamente no Roussillon, que é um fortificado estilo do Porto feito com Grenache. Então, essa harmonização, o Banyuls, é descrita na literatura como a melhor harmonização para chocolates no geral. Por quê? A Grenache tem aromas de chocolate. Então, para você harmonizar vinho doce, sobremesa, eu não gosto de falar sobremesa, né? Vinho doce com doce, né? Mas tem uma regra muito simples. A doçura do vinho tem que estar igual ou maior que a sobremesa ou doce que você vai comer. Nunca inferior. Você não vai pegar um moscatel espumante, que tem uma doçura discreta, e vai botar com um chocolate, uma torta de chocolate, um bolo de chocolate. Não vai dar certo. Então, o vinho tem que ser mais doce ou igual à sobremesa. Então, a minha dica para os chocolates, no geral, são os fortificados doces, que têm personalidade. Cuidado só com chocolates acima de 70% de cacau. Esses chocolates são muito amargos, são chocolates mais para gastronomia do que para você comer. Ele mal derrete na sua boca. Então, você pega lá um vinho do Porto, um estilo do Rubi redutivo, que tenha tanino, e põe um chocolate desse, com 85% de cacau, o amargor do chocolate com o tanino vai te dar 2 amargor, vai multiplicar. Então, vai ficar uma coisa horrorosa. Então, a gente já sabe por experiência que até 70% de cacau é o limite para harmonizar com vinhos fortificados, tá? A gente já fez isso várias vezes.
E o vulgo brigadeiro, né? Que todo lugar tem o brigadeiro. Que vinho que harmoniza com brigadeiro, né? Brigadeiro é extremamente doce, né? É difícil harmonizar. Então, a minha sugestão para vocês é esse vinho aqui. É uma marca fictícia, que é a Quinta do Noval, é um grande vinho do Porto. LBV, Late Bottle Vintage. É um vinho do Porto, estilo Rubi, redutivo, encorpado, tem muito boa acidez, doçura. Ele encara o brigadeiro e fica uma delícia, tá? Não vai gastar um vintage aqui para um brigadeiro, né? O vintage você toma sozinho, ajoelhado. O LBV você brinca com essas coisas. Vai pôr um vinho vintage com brigadeiro, né, Vanessa? Aí não vai rolar. O LBV já é muito, já o LBV. E paçoca, adoro paçoca. Doces de amendoim, paçoca, pé de moleque, dedo de moça. Isso aqui, gente, faço em casa, é super simples. Que já não vai com esse, por exemplo, né? Com o estilo Rubi. Esse vai com outro estilo, que é o estilo Tawny. Vocês estão enxergando a garrafa aí? Está enxergando? Porque eu não enxergo aqui por causa de vocês. A gente enxerga. Esse é um vinho da Grams, um Tawny, 10 anos de idade. É o oposto do Rubi, né? Ele tem aromas de frutas secas, oleaginosas, mel. Então, quer fazer uma harmonização super simples? Compra um sorvete de nata, e pega a paçoca em cima. Pega 2 paçoquinhas, esfarela em cima e toma um vinho do Porto Tawny, pelo menos com 8, 10 anos de idade, né? Porque tem Tawny por aí no mercado que parece Rubi, né? Vocês vão ver que os aromas e os sabores ficam o amendoim é torrado, esse vinho também ele passa longas datas em barrica, ele também tem tostado, tem aromas de frutas secas, oleaginosas, a paçoca também tem, e você consegue fazer uma outra harmonização, que é por contraste de temperatura. Sorvete é gelado e o vinho do Porto é quente, né? Ele é alcoólico, tem 19%, 18%, 20%. Então, você cria uma terceira harmonização, que é o gelado com o quente. Então, fica super legal, gente. Façam isso, funciona super bem. E, para encerrar, não, tem mais um ainda. Torta de limão, clássico, né? A gente come muita torta de limão. É um doce cheio de características terpênicas, né? Por conta do limão. O limão tem o terpeno chamado limonedo, né? Então, você vai procurar um vinho doce, boa se enfrentar a gordura, com caráter terpênico, né? Então, não conheço nada melhor que um Riesling. O Riesling, muito aromático, os Rieslings do Mosel, com toques cítricos. E Marcos Molitor, isso é um Beerenauslese. Pode ser um Spätlese, pode ser um Auslese, pode ser um Beerenauslese, pode ir até o TBA, o Trocken Beerenauslese. Vai depender muito da gradação do açúcar dos vinhos, mas os Rieslings doces vai um par perfeito com a torta de limão. Só procurem Riesling, se vocês não entenderem a classificação do vinho alemão, procurem Rieslings com um teor de álcool abaixo de 9,5, tá? Se for 10 para cima, já vai ser mais seco, não vai rolar, tá? De 9,5 para baixo. E o último, pudim de leite, caramelizado. Olha que coisa linda, fiz isso domingo ainda. Qual a característica? Você tem que ter um vinho doce, obviamente mais doce que o pudim, e essa calda caramelizada, ela puxa, você pode pensar num vinho que passe pelo mesmo processo, né? Você pensa num vinho que passou muito tempo em madeira, ao calor natural, que vai ter aromas de torrefação, de toffel, de caramelo. Então, sim, você pode ir para um Tawny aqui 10, 20 anos de idade também, tá? Vai funcionar bem, mas a minha sugestão para mudar um pouco é o eterno, que ninguém lembra, é o vinho da madeira. O vinho da madeira, gente, ninguém lembra, ele tem um custo-benefício extraordinário. Esse é o Malmsteen, Malvasia, 5 anos de idade, da Blends. É um vinho
ele tem uns aromas de torrado, de caramelo, vai bem com creme brulee, tudo que é torrado, caramelizado, o vinho da Madeira, se você souber comprar, funciona muito bem, você vai pagar 1/3 do preço dos Towns e dos portos, dos vintage da vida. Então, lembrem do vinho da Madeira para harmonização com sobremesas, que ele é um baita coringa, poderia dar certo lá com o pé de moleque também, ia ficar super legal. Então, mais uma, eu coloquei para ser mais uma lembrança aí para vocês. Estou aberta a pergunta aí, se tiver tempo aí, estourei todos os tempos de vocês. Não, nossa, aqui o pessoal começou a falar bastante sobre feijoada, gosta com caipirinha. A Carol diz que... cadê aqui, Carol? Tinto com Cabernet Sauvignon chileno, tinto rústico, assim, na verdade, a feijoada, cada um toma com o que achar melhor, Dominou. Né? Porque não tem uma combinação perfeita. Nós, lá na BR, que a gente conhece, não. A gente aprende que com a cerveja é a melhor opção. Mas as pessoas gostam de tomar com tinto, com branco, com espumante, com caipirinha, com vinho doce, com vinho laranja. Faz o que a pessoa gosta, né? Com drink. E um drink com porto? Um portônica. Ai, adoro portônica. Portônica com o vinho do Porto Branco, extra dry, que de dry não tem nada, né? A gente sabe que tem 20 gramas de açúcar por litro, né? É ótimo para aperitivo, castanhas, amendoim, sabe? Essas nuts, eu acho que é uma maravilha. Geladinho, com tônico, o portônico é muito legal. Para uma entrada de refeição com aperitivo, é majestoso, muito bom, adoro. A Carol pergunta também, além de pudim de leite, o que mais o Madeira harmoniza? Então, como eu falei, o creme brulee harmoniza bem, doces à base de frutas secas ou de amendoim, funciona. Fruta seca funciona bem com, por exemplo, doces que você usa um caramelo mais salgado, né? Você vai fazer uma torta, um banoffee com caramelo salgado, caramelo puxa para o vinho da Madeira, né? Então, olha, até porque o vinho da Madeira tem os mais doces e os menos doces, né? A gente sabe que as uvas Boal e Malvasia são mais doces, a Cercial e a Verdelho são menos doces. Até aquela sopa de cebola do Ceasa, aquela sopa francesa, que vai aquela cebola caramelizada, quase que açucarada, né? Com gruyère, torrada, aquela sopa. Se você pega o Madeira mais seco, que é o Verdelho, é o Cercial mais seco, funciona bem, dá super certo. Já fizemos isso. Funciona super bem com esse tipo de... Tem que ser uma Madeira menos doce, tá? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Olha, Edu, eu só sei... Só uma coisa eu tenho certeza também, que tá todo mundo morrendo de fome aqui. Falando de comida desde cedo. Comida... Aí chega em casa, agora é arroz com feijão que tem para comer, né? Falei tudo isso, mas na verdade é um arroz, feijão e uma salada. Edu, muito obrigada. Obrigado, querida. Obrigado pelo convite, Vanessa. Vanessa. Elogios aqui no chat. Muito obrigada por essa aula que você nos deu, tá bom? Obrigado a você pelo convite, estou adorando. Imagina, o Edu tem o Instagram lá, pessoal, e ele é super acessível, então quem tiver alguma dúvida, né, igual você falou no início, tiver alguma dúvida de algum prato, com algum vinho, pergunta que com certeza ele vai ter o maior prazer em ajudar, né, Edu? Sim, com certeza, com total certeza. Muito obrigado pelo convite, viu, gente? Tá muito bacana, vou continuar assistindo aí. Obrigada, Edu. Tchau. Em nome Tchau, da gente. Federal de São Paulo, a gente agradece a sua participação e já temos aí uma sugestão para o próximo ano, um almoço harmonizado. Quem sabe a gente consegue, né? Na prática, né? Ideia. Muito obrigada, gente. Boa Obrigado, tarde. gente. Boa tarde. Tchau, tchau.